Olá, meus amigos. Estamos começando mais um evento ao vivo na Semana Roxa. Então, nós estamos falando sobre as doenças inflamatórias intestinais. Toda essa semana nós estamos fazendo lives diárias e abordando os temas principais das doenças inflamatórias intestinais, desde os sintomas, os tratamentos. Nós já vimos aí a influência dos probióticos, então nós estamos fazendo eventos diários. E hoje nós vamos ter aqui uma convidada, a doutora Fernanda. Estou só aguardando um minutinho até ela entrar. Oi, Fernanda, tudo bem? Ei, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Então, Oi, estava graças a já Deus. começando aqui explicando, né, que a gente está fazendo esses vídeos. Essa semana nós estamos fazendo uma sequência de lives, então já abordamos vários temas, né? Nós já falamos aí sobre os sintomas de doença inflamatória. Amanhã nós temos de novo sintoma da retocolite ulcerativa. Esse é um evento da Sociedade Mineira e nós estamos contando com várias participações aqui. Então, a Fernanda, ela também é da Sociedade Mineira de Coloproctologia, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, é coordenadora da LAPROCTO, né, que é a Liga Acadêmica de Coloproctologia lá de Divinópolis. Então, queria te agradecer de novo a participação, Fernanda. Muito Eu que obrigado. agradeço, Marcelo, agradeço tanto a oportunidade de estar participando aqui com vocês, né? E da gente, né, sempre manter uma parceria boa, a Sociedade Mineira sempre apoiando os projetos nossos aqui também, né? Tanto na universidade quanto os da Liga Acadêmica mesmo. E é isso aí, eu acho que aquilo que a gente comentou na semana lá da Liga também, né? Quando a gente divide as experiências, a gente acaba multiplicando um montão de coisas, né? Então é isso. É verdade. E quem não está seguindo o perfil, então, LAPROCTO, eles também estão fazendo uma sequência de lives, até fiz uma live com eles essa semana. Então vamos falar do que a gente vai falar hoje à noite, que são atividade física nas doenças inflamatórias intestinais. Eu acho que para quem ainda não conhece, vale a pena falar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias intestinais e depois, se quiser já começar e falar alguma coisa sobre atividade física. Tá. As doenças inflamatórias, normalmente a gente subdivide elas, né, em retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. São doenças que têm um fator autoimune associado nelas, né? Geralmente dão alterações do hábito intestinal, então, normalmente com diarreia. Então, abre muitas vezes o quadro do paciente com diarreia e essa diarreia acompanhada de sangramento, acompanhada também de muco, né? De catarro nas fezes. Isso geralmente em pacientes mais jovens, né? Mas a gente sabe também de um pico de incidência de desenvolvimento dessa doença mais tardia. É uma doença que a gente não tem uma causa única, né? Nem para o Crohn, nem para a retocolite. Tem as peculiaridades de uma e de outra, né? A retocolite, do ponto de vista gastrointestinal, acometendo principalmente o intestino grosso, e já a doença de Crohn podendo acometer desde a boca até o canal anal. É, e nesse contexto de doença crônica, nesse contexto de doença autoimune, é que a gente fica muito interessado, né, em saber como que a gente vai lidar com isso, já que é uma doença que é incurável, né? E Uhum. sabendo que é uma doença incurável e que ela atrapalha a qualidade de vida, isso é muito importante da gente preocupar com os nossos pacientes, de dar para eles a real importância, passar para eles a importância de cuidar da qualidade de vida, né? Eu brinco muito com meus pacientes, né, Marcelo, que na verdade a gente não pode negar uma doença incurável, né? A gente tem que abraçar essa doença para que aí a gente consiga conviver com ela da melhor forma, né? É só abraçando essa doença e acreditando que ela vai te trazer coisa boa, porque na verdade a doença de Crohn e a retocolite, elas te pedem um hábito de vida saudável, né? E isso é bom demais. Eu falo que é uma dieta, uma atividade física que todo mundo deveria fazer e que às vezes a doença inflamatória está te dando um motivo real, Uhum. importante para você realmente aderir a essa qualidade de vida, né? E dentro Isso. dessas medidas de qualidade de vida, a gente sabe do exercício físico. E Pois. aí o que é legal da gente falar na doença inflamatória é que os novos estudos, né, os estudos mais recentes que envolvem essa atividade física com as doenças inflamatórias, eles não estão mais falando daquela atividade física mais leve, né? Uma caminhada, que é o que todo mundo acha. Ah, então minha qualidade de vida é fazer uma caminhada leve, manter ativo. Não, isso é importante,
mas que para controle, para melhora da imunidade não é suficiente, né? Os exercícios que são mais preconizados agora, nos últimos estudos, para melhora da imunidade, para controle dos sintomas, né? Para a gente realmente ter uma resposta melhor do organismo, são os exercícios de força de moderada intensidade, né? E aí vai depender de qual atividade física que cada paciente vai gostar mais, mas lembrando que na intensidade ele tem que ser no mínimo de moderada intensidade. Uma coisa que eu acho interessante da gente ressaltar é que a gente tem que dividir aquele paciente sedentário do que já faz uma atividade física. O que faz qualquer atividade física já tem um benefício comprovado, né? Agora, dentre esse grupo, o ideal é que ainda faça uma atividade mais intensa, né? Exatamente. E às vezes a pessoa acha, eu tô doente, aí um dos sintomas mesmo da doença é um cansaço, né? Uma fraqueza, e achar, eu não tô conseguindo fazer atividade. Quanto menos fizer, mais difícil vai ser sair dessa fase aí, né? De atividade da doença. Então é muito importante que quem não é aderido, né? Quem é sedentário, começar a se exercitar e rapidamente, sempre também com algum acompanhamento, que é o ideal, né, de um educador físico que esteja acompanhando, ciente, né, dessas novas prerrogativas mesmo, que são fundamentais para o controle da doença, que é intensificar mesmo, né, não é deixar o paciente muito acomodado, não. Não é só a caminhadinha que vai salvar. Sim. Eu acho uma coisa que é importante da gente frisar no paciente da doença inflamatória, né, que ele tem algumas limitações. E, assim, quando a gente fala em atividade física, tem um certo grupo de pacientes que fica até ofendido, fala, como que eu vou fazer atividade física, né? Quais são as principais limitações para esse público na prática de atividade física, Fernanda? Então, a limitação, ela é muito mais, né, eu acho que da cabeça do paciente mesmo, do que da própria atividade física, né? A gente sabe que não tem nenhuma contraindicação. É claro que inicialmente, provavelmente o paciente assim na crise, ele não vai conseguir exercitar e executar todas as atividades propostas para ele ali naquele momento, né? Mas é importante ele saber que ele precisa da atividade para voltar a ter um bom controle. Então, claro, é respeitar o corpo, sim. Vai ter aquela época que a doença vai recidivar, ela vai reativar, e nesse momento é adequar a atividade para ele. Mas não tem contraindicação a nenhum tipo, nenhuma modalidade de atividade física, né? Isso é super legal. Eu tenho paciente que usa, portador da doença de Crohn, usa bolsa de colostomia, e mesmo assim pratica atividade física até de impacto, que é o kickbox. Então, consegue adaptar, né, um dispositivo especial ali para segurar a bolsa no lugar e fazer atividade. Aliás, foi o que fez com que ele recuperasse, assim, porque tem o benefício também, que não é só na imunidade, né, Marcelo? Tem o benefício também de ser, assim, uma válvula de escape para o paciente, né, de gerar endorfina, de melhorar, assim, a relação dele com o próprio corpo. Isso também, a consciência corporal, eu acho que é muito importante na pessoa que pratica atividade física. Então, assim, os benefícios são enormes, né? Eu acho que o importante é realmente, assim, não ficar parado, não ficar preso no seu preconceito e nem no seu sedentarismo, né? Eu acho que é por aí. Não, vou vencer isso daqui, vou descobrir qual que é a atividade que eu gosto e vou atrás dela e lembrar que tem que intensificar. E é interessante que à medida que a pessoa começa a fazer, ela começa a gostar, né? Vai tendo resultado, a doença vai ficando mais controlada. Eu acho que isso que a gente comentou, a relação com o corpo também melhora. E aí isso tudo tem um retorno indireto, né? Que é bem legal. Sim, tem estudo mostrando, né, que tem um benefício para a doença inflamatória, igual a gente falou, mas também tem o benefício cardiovascular, tem controle de outros problemas endocrinológicos, tem diminuição de depressão, ansiedade, risco de morte em geral. E, além de tudo, tem uma coisa que a gente tem que considerar, que esses pacientes muitas vezes têm deficiências nutricionais e têm acometimento extraintestinal. A atividade física, especialmente a de impacto, igual você falou, ela tem um benefício em ganho de densidade óssea também. Então, para esse paciente é muito interessante essa prática, né? E a gente tem que É muito estimular. legal. Nossa, o paciente muda, né? Sim. Ele muda, assim, no tipo até de queixa dentro do consultório. É muito bacana. Tem um paciente meu que ele abriu o quadro
Uhum, Interessante isso. Ele tem uma dermatomiosite e ele uhum, abriu um quadro de retocolite ulcerativa. E ele era lutador de karatê. Ele é de uhum. karatê. E aí, na verdade, ele começou a ter fraqueza muscular. A princípio, achou que fosse por conta de exagero no treino dele, de karatê. E essa fraqueza não foi melhorando, não foi melhorando. Na hora que viu, perdeu mesmo a força dos membros superiores, foi internado. E na internação que ele abriu o quadro intestinal. Eu lembro que na época a gente foi pesquisar uma associação bem rara da dermatomiosite com a retocolite. A gente tem alguns artigos na pediatria, mas no adulto jovem, como é o caso dele, a gente não via nada. O fato é que a gente conseguiu ir controlando ele com azatioprina e com biológico, pois ele fez uma reação à azatioprina que a gente teve que suspender. Hoje ele usa só o biológico, mas voltou a lutar e competir e está super bem controlado. Assim. Ele, na época, chegou a perder em torno de uns 20 quilos e hoje tá ótimo. Assim. Foi pai recentemente, está super bem controlado. E como foi importante ele conseguir retornar ao esporte, sabe? Isso foi muito legal, esse paciente. Pois é. Nós estamos recebendo pergunta aqui sobre a questão da pandemia, que as pessoas não estão conseguindo fazer atividade física, né? A doença inflamatória, a gente já falou sobre a relação da Covid com a doença inflamatória, até nas sequências de live aqui. Mas e atividade física? O que a gente poderia fazer nesse período? Então, hoje tem muita plataforma, né, online, mesmo as academias têm disponibilizado aulas online, né? Então, a gente, é preconceito também, né? Eu acho que dá para conseguir fazer uma boa atividade com alto impacto, né? Com uma intensidade alta de atividade física dentro de casa. Conversar se você tem um personal trainer, se você tem um educador físico que te acompanha, conversar com ele a respeito da modalidade online. Se você não tem, existem diversos aplicativos aí disponíveis gratuitos, alguns até mais famosos que não eram gratuitos, que estão gratuitos agora nessa época de pandemia. Procurar mesmo, né? Porque isso não é desculpa para não se exercitar. Até é mais um motivo para se exercitar, já que esse confinamento ele também traz uma angústia, uma ansiedade, e a atividade física faria esse efeito justamente que você falou em diminuir a ansiedade, diminuir a depressão. Então tem que fazer mesmo. Tem vários, aí até a Rejane está falando aqui que tem vários no YouTube e a gente tem visto muita gente se exercitando em casa. Então não é Sim. desculpa, hein, Agora, pessoal? mas também pode fazer atividade física na rua, mas lembrar dos cuidados de segurança, né, gente? Então, usar máscara. Tem muitos estudos agora mostrando que a dispersão do vírus, quando faz atividade física, é diferente daquela pessoa parada. Então, tem uma distância maior do que aqueles 2 metros que tinha São se falado. 4 metros, né? São 4 metros na E que corrida você e não na deveria caminhada. ficar imediatamente atrás de alguém que está andando, porque tem uma dispersão, aquilo ali, você vai criando um rastro, né? Então, tem um risco aumentado. Então, tem que tomar os devidos cuidados se for sair de casa. Exatamente. Agora, uma coisa que eu acho interessante da prática de atividade física, então a gente já falou que existem benefícios, né? Mas no paciente com doença inflamatória a gente tem que individualizar. Então, como eu estava falando aquela questão que algumas pessoas ficam até ofendidas, é porque tem gente que é tão sintomática. Então, imagina uma pessoa convivendo, por exemplo, com uma incontinência, uma pessoa que tem uma doença de Crohn perianal, né? Para a prática de atividade física isso é limitante. Tem a questão da pessoa que está com a doença ativa. Tem a pessoa que está muito espoliada. Então, acho que a palavra da vez é individualizar, né? Atividade física, E a gente mesmo tem nessa que... crise de doença, sabe, Marcela, a mesma doença perianal, que costuma ser mais grave mesmo, existem alguns exercícios que vão poder ser feitos mesmo com essa doença perianal em atividade. Então, Então, um essa comentário aqui falando que individualização. quando faz atividade física tem piora de dor abdominal. Isso pode acontecer, né? Tem um estudo que mostra os principais motivos que as pessoas param de fazer atividade física com a doença inflamatória. E é a presença de sintomas, dor abdominal, fraqueza, fadiga, essa questão que eu falei, algum tipo de constrangimento por incontinência ou urgência evacuatória, né? Que são sintomas que essas pessoas têm, né? Então a gente tem que tentar controlar a doença, a gente tem que lembrar que atualmente, pelo menos, a atividade física não substitui o tratamento, mas tem benefício comprovado na doença, né?
E às vezes esses incômodos aí abdominais, né? Isso daí pode ser alguma coisa passageira. De repente, à medida que a pessoa vai ganhando condicionamento, isso vai melhorando, né? É igual um atleta mesmo, uma pessoa que já tem praticado uma atividade física e por alguma fraqueza de algum grupo muscular começa a sentir, por exemplo, o joelho, alguma articulação. E aí o recomendado não é ela parar, é pelo contrário, ela fortalecer o grupo muscular para que aquela dor pare de existir. Então, é muito difícil, às vezes, a gente, assim, generalizar, né? Pensar, eu realmente tenho essa questão da urgência evacuatória, né? Que é um pouco limitante, sim. Mas eu acho que o mais limitante de tudo é a questão do preconceito, pessoal. Então, assim, se você tem a doença inflamatória, você sabe da necessidade de fazer, não fica preso no seu próprio preconceito. Assim, tenta vencer, tenta achar um educador físico que vai te acompanhar, que vai saber do seu problema, né? Para individualizar bem o seu treino. E o treino tem que ser prazeroso, senão também ele não vai ser eficaz, né? É muito melhor você fazer um treino bem feito até o final do que aquele treino super intenso, mas que é mal feito. Então, também não adianta. É individualizar sempre. Tem uma pergunta aqui, Marcelo, que Claro. a Maria de Fátima já perguntou pela segunda vez, em relação à yoga. Olha, ô Maria, a yoga, ela tem benefícios comprovados, viu? Tanto na retocolite quanto no Crohn, né? Como também na síndrome do intestino irritável. A yoga, o pilates, mas principalmente a yoga, porque tem uma parte, né, da aula da yoga que é a meditação. Então, a meditação também já tem estudos de bom nível, né, comprovando o benefício dela na modulação do estímulo elétrico ao intestino. Então, por conta da respiração mesmo, acredita-se que o tipo de estímulo e o grau de estímulo às células intestinais, ela vai ser modulada, vai ser diferente, e isso vai fazer com que você tenha uma melhora. Além do benefício do bem-estar mesmo, que a atividade física provoca, que a meditação provoca. Então, assim, é quase que uma prescrição a meditação, assim, para o doente com a doença inflamatória e com a síndrome do intestino irritável. E se a yoga for uma atividade que você gosta, tanto melhor, né? Que você pode ganhar ainda força, elasticidade e além disso, associar a meditação e a respiração é excelente. É hoje elencada como uma das melhores atividades físicas para essas doenças que a gente falou, tanto a doença inflamatória quanto a retocolite ulcerativa e o intestino irritável. Agora, não é porque às vezes o pessoal acha que a yoga é só a meditação, e não é. A yoga tem várias modalidades, né? E tem várias maneiras de você, à medida que vai avançando, fazer uma atividade de nível moderado, né? Com esforço moderado, intensidade moderada, que também é o que a gente preconiza, né? Sim, e uma coisa que eu acho que é interessante que você falou é a questão da atividade ser prazerosa. Acho que fazer uma coisa que a pessoa não gosta já é difícil para quem não tem doença inflamatória. Fazer obrigado quem tem, então assim, vai ser mais difícil de engrenar ainda, né? Então a pessoa tem que procurar uma coisa que goste. Aqui a Mercedes mandou, quem tem osteoporose pode fazer fortalecimento mesmo sentindo dores? Eu acho que aqui entra naquela questão da individualização. É claro, assim, que tem atividade que ela vai poder fazer, né? Mas precisaria de um tipo de orientação. Tem gente falando que, ó, o educador é impossível. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né? Mas, assim, tem que procurar... Mas, às vezes, não precisa ser um educador, assim, individual, tipo um Isso, personal trainer. Mas exatamente. em toda academia vai ter um educador, né? Para te orientar ali naquele exercício, para você não sentir dor. Eu acho que também não pode fazer nada com sobrecarga, com dúvida, né? Sim, Aí fez o exercício Período errado também. agora, né? Começar devagar, ver se não está sentindo dor e depois que passar a pandemia tentar fazer uma academia, alguma coisa assim mais direcionada, né? Mais orientada. Isso, isso. E outra coisa, né, Marcelo, em relação à osteoporose, às vezes o uso prolongado de corticóide que a gente precisa usar durante o tratamento da doença inflamatória pode levar, né, a alguns níveis de osteopenia e até osteoporose nos nossos pacientes. E é mais um motivo de que a atividade com sobrecarga de peso, já que ajuda nessa fixação do cálcio no osso, de ter um benefício real, né, nesses pacientes. Uhum. Tem um outro estudo que eu acho interessante também de falar, que mostrou o seguinte: pacientes que começaram atividade física, depois de 6 meses,
houve assim, uma chance de 30% a 50% maior de eles estarem em remissão depois que começaram essa atividade física, né? Eu acho interessante a gente citar isso, porque você vê a participação que isso pode ter. É claro que isso não é uma evidência conclusiva, mas é mais uma coisa que vem corroborar tudo isso que a gente está falando, né? Com certeza. Não, eu acho que é só começar para a pessoa mesmo ver o benefício e não querer parar mais, né? Claro que tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar tanto ao tipo de atividade que vai dar mais prazer, para que seja uma atividade mais regular, que vai durar, mas que o benefício vai vir, não tem nem dúvida, né? Uhum. E no A geral você outra questão também, sabe, Marcelo, que eu esqueci de comentar, é a questão do outro oposto, né? Também as atividades físicas extenuantes, então maratonas, Ironman, Ultraman, essas coisas que também levam o organismo ao extremo, também já se mostraram muito maléficas, aí também não estão indicadas nos pacientes com doença inflamatória. Então, gente, não pode nem a questão de ser muito leve demais e nem ser extenuante. Então, não deve, de forma nenhuma, no paciente com doença inflamatória, ser incentivado aí a iniciar maratonas e essas coisas, especialmente se ele já não fazia isso antes do diagnóstico. Então não é aquele passear no shopping, né? Deu até saudade de passear no shopping. Não é isso, né? E também não é se matar de fazer atividade física, né? Tem que ir ganhando preparo aos poucos e a atividade ideal seria então de moderada a intensa, né? Sem exageros, né? Exatamente. Eu acho que a mensagem importante para levar para casa sobre essa conversa é que há benefício, há indicação na prática de atividade física, mas tem que ser individualizado, tem que ser de acordo com o caso daquela pessoa. Porque não adianta nada também fazer tudo errado, né? Fazer atividade, forçar demais e ter uma piora do quadro, uma piora de sintomas. Exatamente. Né? Tem que ser uma coisa prazerosa. Então a gente tem que tentar É como se associar fosse o isso. objetivo chegar na intensidade moderada, mas ninguém vai começar moderado desde o princípio, Exatamente. E né? associar isso ao tratamento, né? Claro que atividade física para quem não trata é bom também, mas a pessoa tem que tratar, né? A doença inflamatória, quando ela não é tratada corretamente, ela tem uma tendência a piorar, a complicar, levar uma piora muito grande do quadro da pessoa, né? Uhum. Aí o Eu pessoal acho está pedindo agora para a gente falar em relação à alimentação, que né? sim. A ideia nossa era até conversar um pouquinho sobre os probióticos que a gente conversou no início da semana, né, Marcelo? Aham, podemos. E é sempre uma dúvida, né? Tanto os probióticos quanto a alimentação. A Uhum. alimentação, gente, assim, não tem muito segredo, né? É o que parece que o inconsciente coletivo aí todos já sabe, né? Que é a questão da alimentação mais saudável possível, com menos conservantes, menos industrializados, menos produtos ultraprocessados. É você tentar, na medida do possível, cozinhar a própria comida e tentar desembrulhar menos, né? E descascar mais, que é uma máxima aí antiga do pessoal que a gente convive, né? Mais mineirinho mesmo. Mas é por aí, eu acho que é a comida de verdade, né, que vai controlar da melhor forma possível. Tem os Isso. alimentos que são mais contraindicados, né, o açúcar mesmo, durante a atividade da doença, produtos, né, ricos em lactose, né, também devem ser evitados, porque não que a pessoa tenha intolerância à lactose propriamente dita, mas naquele intestino que já está inflamado, a lactose vai causar uma dificuldade a mais para aquele intestino, né? Então ele deve ser evitado. Lembrar que a gente deve ter uma quantidade ideal aí de suplementação de proteínas, né? Proteínas animais, se possível, né? Especialmente aí ovo, carnes magras, tipo carne branca mesmo, peixe. Uhum. E aliado a tudo isso, né? A questão da suplementação também do probiótico, né? Probiótico, como a gente falou, né, Marcelo, são muito recomendados atualmente, de 2017 para cá, de uma forma mais intensa, já que foi publicado muito estudo dessa época para cá. E uma das ideias a respeito do desenvolvimento da doença inflamatória intestinal seria justamente o desequilíbrio da flora do intestino. Por isso que voltar a repor essa flora, né, do intestino seria assim,
uma ideia para que se pudesse utilizar o probiótico. E a outra coisa também que, durante o tratamento da doença inflamatória, às vezes a gente precisa de usar muito antibiótico. E aí, mais um motivo para que esse intestino fique com essa flora desorganizada, desequilibrada, e aí necessite realmente da gente suplementar. Agora, é claro, né, Marcelo, que não é, como a gente conversou, todo probiótico, né? Assim, esses probióticos que a gente encontra industrializados nem sempre vêm na quantidade adequada de cepas, né? Que são necessárias ao tratamento, como a gente já comentou. Os probióticos, falta ainda uma padronização, uma definição exata. A gente sabe que tem benefício em algumas situações, principalmente no controle de sintomas. Ainda não é aquele tratamento definido para a doença, né? Pode ser que no futuro tenha um espaço maior. E uma questão que eu acho interessante da parte de alimentação ainda é que às vezes as pessoas também falam assim, como assim tem doença de Crohn e não tem que fazer nenhuma restrição, ou retocolite, não tem que fazer restrição. E a doença em si não vai fazer com que você tenha que ter uma restrição, mas a tolerância individual é muito importante ser avaliada. Então, acho que assim, uma coisa que a gente já falou na parte de atividade física e de alimentação também é muito importante, é isso, é a resposta individual de cada um. Sim, tem gente que tem intolerâncias específicas, né? E durante a fase ativa da doença pode ser ainda mais complicado, né? Essa questão da tolerância alimentar, igual você falou muito bem, da lactose, né? Porque às vezes perde aquela parte superior das criptas ali que produz a lactase, então a pessoa vai ter uma intolerância, mesmo que temporária, mas não vai tolerar. E além disso tem outros compostos também no leite, né? Não é só o açúcar do leite, né? Que é o que a gente chama de lactose, viu, gente? Sim. Então, não é só o açúcar do leite que é essa famosa lactose aí, que pode ser difícil de digestão e de inflamar o intestino ainda mais. Não é só isso. A caseína agora está na moda também, né? Vão saber o papel disso aí. A caseína, isso, exatamente. Então, é a questão da individualização mesmo, né? Assim, a comida de verdade, então, o arroz, o feijão, se a pessoa tolerar e for fazer parte da alimentação cotidiana dela, pode, é recomendado, principalmente se você fizer o seu almoço, o seu jantar, né? Fizer assim, sem temperos industrializados, cozinhar no temperinho normal, natural mesmo, né? No alho, na cebola, ervas naturais, sem abusar muito do sal, entendeu? Isso aí dá para fazer tranquilo. Em relação aos probióticos, o ideal seria que a gente fizesse uma formulação de pelo menos 6 tipos diferentes de bactérias boas para o intestino. E não as que já tem disponíveis no mercado, que normalmente é 1 ou 2 cepas, no máximo 4 tipos. Cepas, quando a gente fala, é o tipo de bactéria, assim, para ficar mais fácil de entender. Tem gente pedindo para a gente simplificar aí. Então, os tipos de bactérias, vai simplificar, né? Às vezes fica difícil, né? De simplificar de fato esse assunto, né? A gente sabe, igual eu estava falando, que tem alguns benefícios, mas ainda não está muito bem estabelecido quais são os que tem que ser usados, quais as quantidades, e tem que ser associado à dieta. Igual a gente falou de pré-bióticos, simbióticos da outra vez, né? A gente tem que ter uma alimentação também que predisponha. Não adianta a gente ficar usando só o probiótico sem ter uma alimentação que vai predispor uma flora adequada. Exatamente. O pessoal até da alimentação assim, oriental fala muito isso, que não adianta você querer colocar coisas boas no organismo, sendo que a base está ruim. Então, você tem que primeiro dar uma limpada, uma desintoxicada no organismo e aí começar com toda essa alimentação, que também é interessante. Em relação à pergunta aqui da Maria Fernanda, Marcelo, se sucos naturais são bons, você quer falar? Olha, os sucos naturais, a gente tem umas questões que a gente tem que olhar, né? A princípio, sim, são bons, né? São fontes naturais, tá ótimo nesse princípio. Mas pode ter um excesso de frutose, pode haver um exagero também. Você pegar 5 laranjas para fazer um suco, né? Vai ter uma alta quantidade ali de carboidrato, e carboidrato simples. Então pode gerar algum grau de intolerância também por isso. Né? Assim, a princípio, o ideal é igual você falou, em vez de desembalar, descascar, a mesma coisa, comer a fruta, né? Quanto menos processado, melhor. Então, o ideal seria comer a fruta e também deve ser sem exagero. Porque tem algumas frutas que vão levar uma sobrecarga de frutose aí que pode levar a pior sintoma de gases, de intolerâncias abdominais, dores, tudo isso.
Além da sobrecarga para o próprio pâncreas, né? A gente sabe que o excesso de frutose hoje também não é indicado a longo prazo, né? Então, assim, o suco, na medida do possível, a gente tem que ter uma certa restrição, né? Depende da fruta que está usando, igual o Marcelo falou. A Arlete está Exatamente. perguntando uma última coisa, que eu não sei se ainda dá tempo, mas é porque a biomassa da banana verde, eu imagino, né, Arlete, que você está falando. A biomassa, ela feita em casa, ela é ótima, mas ela não tem nada a ver com o probiótico. Ela tem as vantagens dela, né, principalmente em relação ao metabolismo do açúcar, né, da glicose mesmo. Ela diminui o índice glicêmico, a absorção, o pico da insulina. Então, é muito bom para o controle do diabetes, do pré-diabetes, das síndromes metabólicas como um todo, mas especificamente a biomassa não tem a ver com o probiótico. Uhum. Beleza, eu acho que deu para falar de bastante coisa. Quer falar? Pode fazer atividade física com colostomia? Uma última pergunta aí para a gente concluir. O que você Então, acha? ei, Alexandre, aqui, ó. Pode sim, né? Tinha até comentado mais cedo aqui, Alexandre, você não estava conosco, que né, a gente tem pacientes que fazem atividades físicas de impacto, inclusive né, usando a colostomia. Tem um paciente que faz kickbox, tem outro paciente, esse não é estomizado mais, mas já foi, que pratica o karatê enfim. Não é em momento nenhum, o estômago não é em momento nenhum uma proibição para nenhum tipo de atividade física. A gente sabe aí, né, de grupos de ostomizados que tem pacientes que praticam inclusive natação, que né, conseguem ter qualquer tipo de esporte, mesmo tendo a ostomia. A palavra de ordem é adaptação e individualização. Eu acho que ao seu cuidado com você mesmo, ao seu conhecimento com você mesmo, e você achar qual que é aquela atividade que você consegue se adequar melhor à condição sua, à sua vontade, ao seu interesse. Eu acho que é por aí, não pode ficar parado. Exatamente, a pessoa pode ser que tenha algumas restrições e com certeza vai ter, mas é possível, tem gente que faz até natação, né? Tem que tomar alguns cuidados, tem que fazer alguns tipos de preparações, mas é possível e deve fazer atividade física sim. Eu acho que para a gente concluir foi muito bom, acho que a live foi excelente. Gente, quem não está inscrito aí, não está seguindo nosso perfil ou não está inscrito no canal no YouTube, eu estou postando esses vídeos depois lá para ficar para a posteridade, para poder assistir. Quem perdeu o início pode assistir lá também. E vão ajudar a divulgar essas ideias, divulgar esse perfil, porque a nossa ideia é tornar esse projeto aí mais contínuo, né? Tá sempre fazendo entrevistas, postando sobre esses conteúdos. Então, vamos ajudar a divulgar esses conteúdos. Queria E agradecer de até novo. sugestão de temas, né, Marcelo? Acho que é Claro, importante. eu acho excelente, porque a gente na sociedade está se mobilizando para fazer isso, sempre chamar gente nova. Eu acho que foi um sucesso. Você vê, o nosso perfil aqui quase triplicou de número de seguidores durante esse período, né? Então, eu queria te agradecer de novo, Fernando, pela Eu que participação agradeço. e no futuro vamos fazer Obrigada. mais vezes. Vamos sim, dá um abração em todo mundo por aí. Até Beleza, um mais. abraço. Tchau, tchau. Até mais, um abraço.